Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Oi, gente. Eu sou a Gabi. Estamos aqui no seu podcast semanal, queridinho, sobre assuntos médicos, não médicos, o Chama a Clínica. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em alta. Essa época do ano é a época que tá bombando. Esse ano tá maior, gente. É igual o dengue, que às vezes... Todo ano tem o boom da dengue, mas tem ano que o boom explode. E esse ano é o boom. Esse ano é o boom. É o ano... Das doenças respiratórias. Nessa época do ano, eu acho que a gente tá mais que... nós estamos vendo os pronto-socorros lotando de síndrome respiratória. Muitos pacientes internados e muitos manifestando sinais de gravidade. Então, o objetivo aqui hoje é, em 15 minutos, Gabi vai ser nosso reloginho, em 15 minutos nós vamos falar sobre a síndrome respiratória aguda grave, um pouco sobre quadro clínico, abordagem inicial, etiologias e tratamento. De um modo superficial, mas que vai ajudar vocês, principalmente nesse manejo inicial ali. Então, vamos começar? Isso é muito importante para vocês que estão no dia a dia, no pronto-socorro aí, não se complicar, né, gente? Assim, sigam roteiros, tenham sistematização do atendimento desses pacientes para vocês não terem problema. Então, vamos lá. Qual que é o conceito? Vamos começar pelo básico, né? Carol, você quer falar? Pode falar. Pode falar? Então, assim, a gente tá falando de síndrome respiratória aguda, né? Então, primeiro a gente vai falar de síndrome gripal, né? Nada mais é do que uma infecção de via aérea, tá? Habitualmente superior, né? Então, com sintomas clássicos e alguns sinais sistêmicos importantes, do tipo febre, alterações musculoesqueléticas, por exemplo, mialgia, artralgia, queda do estado geral. Então, assim, eu falo que gripe é diferente de resfriado, né? Resfriado você vai ter só, muitas vezes, sintomas de via aérea superior, sem sinais sistêmicos importantes, como febre, esses outros sinais. E, caso ele tenha sinais de gravidade, que é sinais de desconforto respiratório, tá? Então, dispneia, taquidispneia é um sinal, né? Dispneia é dor torácica, e qualquer outro sinal de acometimento de vias aéreas inferiores, aí você tem um conceito de síndrome respiratória aguda grave, né? Então, seja do comprometimento sistêmico grave, com sinais de hipoperfusão, ou principalmente sinais de desconforto respiratório mais grave. Quais são aí os sinais de desconforto respiratório que a gente tem que se atentar? Aí, a gente tem alguns sinais de esforço respiratório, que são... a gente fala isso sempre, né? Batimento de aleta nasal, retração de fúrcula, uso da musculatura acessória e balanço tóraco-abdominal. Além disso, gente, uma fala entrecortada, paciente que tá taquipneico, desaturando. Então, você bateu o olho no paciente ali. Às vezes, você não vai precisar nem contar. Só pelo movimento respiratório, você já vai ver que esse paciente tá com uma taquipneia. Ou ele vai te falar alguma coisa e tá com uma fala entrecortada. Esse é o paciente que se move criatura. Uhum. Esse paciente você já tem que monitorizar esse paciente, colocar uma oximetria, avaliar os dados vitais dele para ver se, além daquele sinal de gravidade que a gente está vendo, principalmente da avaliação respiratória, se tem algum outro, por exemplo, uma hipotensão, que aí vai te direcionar para os casos de sepse, por exemplo. A gente está falando de quadros infecciosos, então muitas vezes, né? Vai ter um paciente com sepse. E aí é preciso ter esses sinais de atenção que a gente fala sempre com vocês. Então, hipotensão, sinal de má perfusão tecidual, confusão mental, oligúria, redução da diurese, constipação também, né? Isso aí tudo é sinal de disfunção orgânica. Então, procurem os sinais de disfunção orgânica. Não tenho outros sinais de disfunção orgânica, mas tem um paciente taquipneico, com uso de musculatura acessória, hipoxêmico. Então, você vai inicialmente, primeira coisa, então, identificar, tá atento. Aí você já tá entrando, só pra gente sistematizar. Falamos do conceito, agora a gente tá falando um pouco da abordagem inicial. O que você precisa fazer naqueles primeiros minutos. Então, a abordagem inicial, avalie primeiramente, a gente vai falar, né, do ABCDL, seguindo o básico. Via aérea, tá desobstruída, não tá? B, como é que tá o padrão respiratório desse paciente? Aí a gente entra todo nessa questão. E aí, é uma abordagem dinâmica. Identifiquei e tratei.
Vi que o paciente está hipoxêmico, coloca um suporte de O2. Que seja por catéter nasal, se esse paciente tiver muito hipoxêmico, às vezes é a máscara. Vai depender do quão hipoxêmico ele tiver e qual que é a resposta que ele vai ter ali naqueles momentos iniciais. Depois você vai para o C, da circulação, esse paciente está hipotenso, como é que está o pulso, como é que está o tempo de enchimento capilar, para você ver se tem outro sinal de gravidade. E aí você vai ajustando as suas medidas a partir daí. D, disability, esse paciente como é que está o quadro neurológico dele, tem algum sinal de confusão mental que vai corroborar, pensando num paciente infectado, sinal de gravidade, disfunção orgânica. E disposição, avaliar como é que tá. Esse paciente tem livedo, tem alguma outra manifestação ali de gravidade. E aí, com isso, você vai ajustando suas medidas. Já tem alguns exames, assim, que pensou em síndrome respiratória aguda, tem que pensar nesses exames? Uma gase arterial, né? Sim, eu acho que... Lactato, dependendo do contexto que você tiver, se você achar que é um paciente com mais gravidade, você tá pensando em sepse, lactato é importante também logo de cara. Se você pensou em síndrome respiratória aguda grave, né, gasometria arterial, lactato, aí uma imagem do tórax para você ver, idealmente, se você for pensar na realidade como um todo, uma radiografia de tórax, né? Mas se você tiver acesso a uma tomografia, você pode fazer a tomografia para ver padrão de acometimento pulmonar, se é uma suspeita, né? Exames gerais para pesquisa de disfunção orgânica, como função renal, hemograma para ver plaquetas, né? Função hepática, né? Bilirrubina, basicamente, são importantes para avaliação e prognóstico desse paciente, né? E o PCR também vai nos ajudar aí, para avaliação de algumas coisas, assim. Acho que o PCR, a síndrome respiratória aguda grave, a gente vai ter várias etiologias que são passíveis de um tratamento com antibiótico, por exemplo, algumas não tanto, e aí esse meio do caminho fica misturado, assim, para quem que eu vou dar, para quem que eu não vou dar. Se tem sinal de gravidade, dê, que é o que a gente estava conversando até lá no fórum da sepse. Depois vê se tira, né, isso é mais importante. E às vezes, tem que lembrar que a propedêutica, e aí a gente está falando propedêutica para identificação de disfunções orgânicas, que é o que a gente já falou. Falamos também da propedêutica para etiologia. Então, se tem disponível no seu serviço um PCR, um suave nasal para COVID, para influenza, se o quadro clínico é compatível com isso, é importante e vai te ajudar a direcionar. A influenza tem uma abordagem, COVID tem outra abordagem, é uma infecção, pneumonia bacteriana é outra abordagem. E aí o PCR vai ser mais um dado, que ele não deve ser isolado, interpretado isoladamente, mas que vai te dar mais uma informação. E aí a gente entra no nosso próximo tópico, né? Que é a avaliação etiológica. Exatamente. Falamos um pouco da abordagem inicial. Tem alguma outra coisa a acrescentar? Eu acho que da etiologia é importante você saber em quem você vai pedir também. Né? Então, senão todo mundo tem que fazer exame etiológico, né, gente? Assim, pacientes de baixa gravidade, pacientes que não têm comorbidades, que não vai mudar a sua conduta você fazer aquele exame. Então, não é necessário você fazer, a não ser que seja por curiosidade diagnóstica. Então, você não precisa de fazer. Chega um paciente com uma síndrome gripal no pronto-socorro, que o paciente não tem nenhum sinal de gravidade, você vai liberar ele para casa. A medicação que você vai prescrever vai ser, e não tem nenhum critério de risco, nenhuma doença crônica, nada que indica alguma terapia específica, como, por exemplo, o oseltamivir na influenza. Nesse caso, você não precisa fazer nenhum exame etiológico. Você vai tratar uma síndrome sindromicamente das orientações para o paciente. Já nesse paciente grave ou no paciente que tem alguma comorbidade que não esteja grave, né, ou alguma comorbidade, estou falando de hipertensão, estou falando das gestantes, asma, DPOC, as doenças renais crônicas, os imunossuprimidos, por exemplo, nesses pacientes, nos idosos acima de 65 anos, nas crianças menor que 2 anos, nesse grupo de pacientes, tem benefício do uso de algumas medicações específicas, por exemplo, o oseltamivir na influenza. Então é importante você, se você tem acesso, você pedir. Tá? Mas eu não tenho acesso a saber se pode ser influenza. Você vai tratar empiricamente com o oseltamivir, mas se você tiver acesso, você consegue direcionar melhor o tratamento. E até para aqueles pacientes que você tem dúvida diagnóstica. É um paciente que está limítrofe, ele não está aquele ruim que você bateu o olho no paciente e já sabe que vai internar, mas ele também tem, às vezes, alguma comorbidade, você precisa de alguma outra ferramenta para te ajudar a decidir. Nesse paciente está super bem indicado também essa propedêutica. Sem dúvida, eu acho que é nesse momento que você pode usar as suas ferramentas de diagnóstico etiológico, né? E
porque isso muda a sua conduta. Sim. Apesar de, se você tem, principalmente no doente grave, aí no doente grave, você não deve esperar a propedêutica etiológica para começar o seu tratamento. É igual sepsis, né? Você não vai esperar sair o exame para você definir se vai tratar ou não. Aí o tempo é seu maior inimigo. Exatamente. Bom, falamos um pouco de avaliação etiológica. A gente já tinha comentado alguns sinais de alarme, mas para reforçar, quais são os sinais, né, de alarme de gravidade que indicam ali um risco iminente de falência respiratória, uma necessidade de suporte? Via de regra, uma frequência respiratória acima de 30. Eu falei 4 sinais de desconforto respiratório. Se o paciente tem todos, mais grave do que aquele que tem só um. Uhum. Então, é aquele paciente que está com falha entrecortada, uso da musculatura acessória, que você já vê que o organismo ele tem formas de compensar, que ele já está falindo ali, de certa forma, a estratégia compensatória do organismo, né? Então, isso é importante. Rebaixamento do sensório. Tem mais alguma? Choque. Então, qualquer disfunção orgânica, como você disse. Então, atenção para isso, porque nesse paciente a sua abordagem vai ser diferente, né? Tá certo. E agora para a parte do tratamento sindrômico e etiológico. Quais são os nossos highlights? Pode falar. Daí, assim, não tem critério de gravidade. Esse paciente, se você vai tratar ambulatorial e não tem nenhum critério para você específico, para você usar alguma medicação específica, eu estou falando do oseltamivir, porque é o que a gente tem mais evidência em algumas populações, tá? Então, assim, pacientes imunocomprometidos com algumas doenças crônicas, populações especiais, por exemplo, as gestantes, esses vão ter benefício de usar o oseltamivir. Então, diante de uma síndrome gripal, com esses fatores de risco, você pode começar o oseltamivir. Nos pacientes que não têm fator de risco, é uma síndrome gripal sem critério de gravidade, isso você vai liberar com sintomáticos para casa. Nos pacientes graves, que a gente acabou de descrever aqui agora, esses você vai sempre tratar com o oseltamivir. Se tem critérios de disfunções orgânicas, critérios de sepse, antibiótico para todo mundo, e dificilmente você não vai dar antibiótico também para esses pacientes. Claro. Tá? Então, assim, oseltamivir, antibiótico, pesquisa etiológica e, obviamente, suporte orgânico às disfunções, caso elas estejam presentes. E aí, gente, também o paciente lá no pronto-socorro, vamos colocar o seguinte cenário para a gente fechar. Paciente DPO-cítico, com insuficiência cardíaca, chega e asma. Então, assim, né, um combo. Ele chega descompensado. Ele pode ter descompensado por um quadro gripal, porque as comorbidades dele são muito importantes, ou porque realmente é um quadro grave. E aí, em dúbio pro réu. Pensei em sepse, dei antibiótico, fiz todo o meu protocolo, esse paciente internou. Ele ficou bem nas medidas iniciais, coloquei oxigênio, dei broncodilatador. Ele ficou bem e eu internei na unidade de internação. No outro dia, você, diante dos exames, diante do tempo que está a nosso favor na unidade de internação, revenha das imagens do paciente, você pode descontinuar o antibiótico. E aí a gente tem uma ferramenta que é ótima, que é a procalcitonina, que inclusive esse é o uso primário da procalcitonina, que é para descontinuar antibiótico, principalmente nessas infecções respiratórias. E aí, se você não tem uma imagem compatível, tem um teste de influenza, o paciente está bem, não precisou de oxigênio, a sibilância está melhor, ficou um DPO-6 exacerbado por um quadro viral. Você pode tirar o antibiótico desse paciente com segurança e acompanhar mais 48 horas e tirar o antibiótico, ou fazer uma curva de procalcitonina, ou fazer a procalcitonina isoladamente, se ela vier negativa, tirar. Também é uma ferramenta. Usar a ferramenta no cenário ideal para o qual ela foi estudada. Eu acho que isso também é uma coisa importante. Highlights, take home messages. Fiquem atentos aos sinais de gravidade. Reconheçam, saibam das etiologias diversas para que vocês adaptem a abordagem. Pensou em sepse, trate como sepse. Depois se acende a bandeirinha aí para descontinuar antibiótico se for o caso, se não for.
entenda os pacientes que você vai internar logo de cara, isso impacta no tempo de tomada de decisão. Se você vai internar, já peça a internação, você não precisa ficar esperando esse paciente responder lá no pronto-socorro. Então saiba comorbidades, né? Comorbidades e saiba quais são os critérios de internação dos pacientes e vacinem-se. Acho que é isso. E indiquem vacina para os seus pacientes. Não esquecer que síndrome respiratória aguda grave é doença ou síndrome de notificação compulsória. Então você tem que notificar. Esse caso você tem que notificar, tá bom? Temos recados finais? Sigam o Chama Clínica em todas as plataformas, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, newsletter. Gente, a gente tá aí mais ou menos há um mês, né, eu acho, né, sem postar no episódios, um mês. Vamos tomar um puxão de orelha aqui ao vivo? E a gente quer escutar, nossa, tava com saudade. Fala pra gente. Fala. Ou manda também o que vocês querem ver aqui, né, a gente tá falando. A gente fala, por que vocês não postaram nesse último mês? Estavam fazendo o quê? Exatamente. Boa, isso é bom. É esse tipo de relação que a gente tem. É isso que a gente precisa. A gente precisa de alguém no pé. Temos frase? Temos, e justamente sobre esse tema, inclusive que a gente discutiu por último aqui, não o tema você não precisa ser ótimo para começar, mas precisa começar para ser ótimo. Então, Olha, gostei, é isso. É isso, é sobre isso. Comecem. Tchau, pessoal, até a próxima.